Nosso quadro Achamos por Aqui conta uma história inusitada e cheia de mistérios. É um projeto que visita pontos supostamente mal assombrados. É o projeto O Que Te Assombra. Kaline França, você e Jair Duprá conversaram com um dos responsáveis por esse projeto no programa Nova Manhã, da Nova Brasil FM. Sim. E eu tenho certeza que você fez a entrevista, como boa profissional que é, ali, fazendo muitas perguntas, olhando o olho no olho do entrevistado. Mas embaixo da mesa a mão tava assim, não tava? Não, e ele me fez o convite. Vamos ao passeio. Obrigado, meu amigo. Agradecida. Você não assiste filme de terror? Não, eu não gosto. Não gosta? Eu não, depois eu fico pensando, depois eu não consigo nem olhar no espelho com medo do que eu vou ver no reflexo. Tem que dormir com a porta do quarto aberta, então eu prefiro não assistir, entendeu? Agora que achamos por aqui assombração, poxa vida, né, gente? Eu não sei por que a produção não seguiu o plano original, que era mandar você fazer a reportagem. Tá. Eu, hein? Tô fora. Não ia. O pessoal foi bonzinho com você, Ia viu? não, tô tranquila. Não quero saber de assombração, não. Por quê? Agora o pessoal vai passar lá e vai ficar lembrando das histórias. A Isabela De Vito acompanhou esse passeio diferente e conta pra gente o que achamos por aqui no Balanço Geral. O que te assombra? Hoje eu vou mostrar um tour pelo passado sombrio de Campinas e histórias de arrepiar a nuca. Vem comigo! Mesmo com o frio da manhã, o grupo concentrado no Largo Santa Cruz, em Campinas, crescia a cada minuto. Pessoas de todas as idades ansiosas para conhecer as histórias cabulosas da cidade. Então, água e celular na mão, que a caminhada é longa. Thiago, como é que surgiu a ideia do projeto? Então, a gente conviveu muito tempo esse período de pandemia com a morte nos rondando, né? Eu tive a infelicidade de perder uma tia, que eu gostava muito. E aí eu li o livro do Gilberto Freire e ele faz um recorte muito parecido. Na verdade, a gente meio que copia ele no olhar, né? De que ele faz uma abordagem das histórias de assombração com uma íntima ligação com a construção da cidade. Então a gente achou super legal, viu que Campinas não tinha nada parecido e a gente começou por aqui esse caminho, de pegar as histórias da cidade e ver o quanto elas tinham a ver com a própria construção, com os acontecimentos da cidade. E foi isso que a gente fez. A Maíra, de 8 anos, estava vidrada, filmando tudo. Ela adora histórias de terror e queria que o passeio ficasse ainda mais assombroso. Não sei se mais pra frente vai ficar mais assombroso. Por enquanto tá legal. E você gosta de história de terror? Sim. No monumento de Carlos Gomes, o maior compositor de ópera do país, um resgate cultural de Campinas. Por ali, a tragédia do Cine Rink, que deixou 40 mortos e mais de 400 pessoas feridas em 1951, também foi contada. No jazigo de uma família que era uma das famílias que não se importou muito com ele. Então ele começou a assombrar a cidade. Enquanto ouvia as histórias do Thiago, a Rani relembrava o tempo de infância, quando a mãe contava sobre as lendas da Vila Industrial. Todo mundo naquela época tinha muito medo das assombrações, né? E agora ouvindo essas histórias de novo. Relembrando o tempo de infância, as histórias que a mamãe contava, que a avó contava. Então, assim, é emocionante. É muito bom estar aqui, muito legal mesmo. Thiago, como é que foi que você foi juntando aí todas essas histórias? A gente tem vários tipos de fonte de pesquisa, né? Um monte de livro, a gente tem até trabalho científico que a gente encontrou histórias, mas o trabalho mais gostoso, o trabalho de pesquisa mais legal é o que a gente vai para campo e conversa com as pessoas e aproveita muito das experiências pessoais delas, experiências sensoriais. Isso também traz esse recorte do que a gente falou, do que elas acreditam, do que elas vivenciaram, né? A construção de vida, tudo que ela é influenciada pelo meio. Então é assim que a gente procura. E a gente percebe que as pessoas vão ouvindo e vão falando, eu lembro dessa história, como é que é pra vocês? Eu fico muito feliz porque mostra que eu não tô mentindo. Acho ótimo. Para a colombiana Mônica, que está há 2 meses em Campinas, foi muito legal conhecer mais da cidade atual dela. Ai, foi maravilhoso. Eu gostei muito, foi muito organizado, foi muito específico. Não somente falou sobre a história do que te assombra, dos fantasmas, sino também da cidade.
cidade, da história, e fiz uma conexão muito interessante para nós também, para os estrangeiros que não conhecemos Campinas. E olha quem fecha o passeio. Silo, apresenta pra gente quem que é essa daí, qual que é a função dela? Essa aqui é a Janaína, é a nossa mascote, nos protege pelos caminhos assombrados de Campinas. E eu sempre vou junto com... Eu fico no final do passeio, né, do pessoal que vai com a gente para sinalizar pro Thiago quando tá todo mundo, pra gente poder transmitir as informações sobre os relatos assombrados da cidade aqui. O tour começa no Largo Santa Cruz. Passa pelo pátio da Biblioteca Municipal para contar a história do Asilo das Meninas Desvalidas. Segue pelo Beco do Inferno, Monumento Carlos Gomes, onde várias histórias são contadas. Passa pela Catedral, Túnel da Fepasa, considerado o lugar mais assombrado da cidade, e termina no Largo São Benedito. A caminhada do tour dura em média 5,5 km e é capaz de esquentar até os dias mais frios. Eu comecei a reportagem bem agasalhada e fui tirando as camadas de roupa ao longo do percurso. Thiago, como é que foi pensado esse roteiro? A gente tentou fazer com que esse passeio, que essa caminhada tivesse um roteiro próprio, uma narrativa própria, né? Então a gente começa lá do Largo Santa Cruz, que é onde a gente conta a história de algumas aparições do Elesbão e da forca que tirou a sua vida, e a gente passa por vários pontos de Campinas onde há esses relatos de histórias sobrenaturais, chegando até aqui no final, que é o lugar onde a forca que tirou a vida de Elesbão foi queimada pela comunidade negra de Campinas. Então a gente, na verdade, propõe a ideia de uma epopeia, de uma história de começo, meio e fim, lógico, passando por todas as histórias, e todas essas histórias têm recortes importantes da própria construção da cidade, chegando aqui ao fim com essa mensagem importante e de que a comunidade não aceitava o algoz do menino Elesbão que foi assassinado por essa forca. A caminhada é gratuita e, para ficar ainda melhor, tem um lado beneficente para retribuir com a cidade que tanto colabora com as histórias incríveis. Todo participante do tour doa 1 quilo de alimento. O Silo vai falar pra gente para onde vai ser realizada essa entrega desses alimentos. A gente direciona para o banco de distribuição da prefeitura, né? A gente recebeu alguns agasalhos também, então a gente repassa isso para eles distribuírem, né? Tanto para a feitura desses alimentos, né? Ou para a montagem de cesta básica. E quantos alimentos são recolhidos a cada tour? Olha, a gente nunca calculou na realidade. Mas tendo em vista a quantidade de pessoas, que gira em torno aí de 120, 150 pessoas, a gente acredita que consiga recolher aí uns 80, 90 quilos de alimento. Cali! Não começa não começa. Cali! Cadê ela? Mostra a cara dela. O que tá acontecendo? O que são essas luzes piscantes, Kalina França? Vocês são engraçadinhos, né? Engraçadinhos. Isso aí já é do pra. Fiquei Tofredo aí pra querer me assustar. Deixa de ser engraçadinho. Fica brincando com essas coisas. Eu não brinco com essas coisas. Você fica brincando com essas coisas, você vai ver. Mas nem depois da reportagem você ficou mais calma? Não, eu tô tranquila. Até porque você vê que ele conta, né? São histórias que aconteceram ali. Eu tô tranquila, não quero saber não. Mas assim, eu acho muito interessante pra quem gosta, né? Tem essa coragem toda, vai lá. Acho que deve ser muito interessante. É isso mesmo, fazer o quê? Eu tô de boa.